Boa tarde, amores. E aí, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, aula de ciências. E lembra que eu prometi uma revisão sobre a orientação pelo Sol. Então, hoje é aula de revisão, tá? Para que aquilo que vocês não conseguiram compreender, vocês venham a compreender agora. Ignorem o quadro com contas de matemática, porque eu não vou usar e tá aí desde terça. Então, é o seguinte, vejam só. Além do conteúdo que a gente vai revisar hoje, né? Para fecharmos essa semana, que é a semana do folclore, o que é que vocês vão fazer? Depois dessa atividade de ciências que eu vou passar na nossa sala de aula virtual, no WhatsApp, vocês irão pesquisar na internet duas adivinhas. Então, cada aluno vai escrever duas adivinhas na disciplina de língua portuguesa, tá? E quando a gente abrir para correção no Meet, que a gente fizer a correção da atividade de ciências, a gente vai trocar essas adivinhas. Então, por exemplo, Ana Lívia escreveu duas adivinhas. Então, ela vai escolher dois colegas para fazer a adivinha, tá bom? Ponto de participação nessa atividade, tá certo? Então, vamos para a nossa revisão da aula de hoje, que é a aula de ciências. Então, vejam só. A gente estava trabalhando na página 15, abram na página 15 da disciplina de ciências, como é que é feita a orientação no espaço, tá? E diz assim: em diversos momentos de nossa vida, precisamos nos localizar para chegar a algum lugar. Então, a gente tinha uma planta, né, de uma cidade aqui, e a gente aprendeu como é que a gente podia localizar esse bairro. Então, a gente lembra que a gente disse que tinha uma situação, né? Laura tá na casa dela e ela precisa ir até a casa de Ana. Então, vocês abrem aqui, ó, essa página que eu tô falando, tá? Ela precisa ir até a casa de Ana. Então, com base nessa imagem, que orientações você daria a Laura para chegar à casa de Ana? Então, como é que Laura poderia chegar até lá? Uma possibilidade Laura poderia seguir à esquerda, né, do hospital. Vocês estão vendo o hospital. Depois, deve virar na primeira rua à direita, do lado esquerdo. À direita. Aí do lado esquerdo dessa rua fica a padaria, né? E ao lado ficaria a casa de Ana. Então, vocês poderiam utilizar também pontos de referência como esse que eu usei, padaria. Os pontos de referência servem justamente para a gente conseguir encontrar o local de destino. Agora vamos para o mais importante, que está na página 16, que foi isso aí que eu vi que muitos de vocês não entenderam. Veja só. A gente estudou, né, que o Sol ele realiza um movimento aparente no céu. Não foi isso que a gente estudou? Então, ele aparece de um lado do horizonte, tá? E desaparece do lado oposto. Então, quando o Sol ele aparece pela manhã, quando ele se põe no fim da tarde, já é do outro lado, tá? Então, os locais onde o Sol aparece e desaparece podem ser usados como ponto de referência de localização no espaço, que é o conteúdo que a gente está estudando ultimamente. Então, o anoitecer, né, tem uma representação da trajetória do Sol no céu durante o dia. Então, aí, no lado oeste, a gente tem o anoitecer, no lado leste, a gente tem um amanhecer. Então, enquanto que no leste, o Sol, ele aparece pela manhã, né? O Sol se põe no lado oposto, que é o oeste, tá? Mesmo que esses locais não sejam exatos, como o próprio livro menciona, o Sol ele pode ser utilizado como forma de orientação, pois nas zonas tropicais, que a gente também já estudou, ele surge no horizonte próximo ao ponto cardeal leste e se põe próximo ao oeste. Então, para isso, vocês podem perceber nessa imagem da menininha que tem embaixo, tá? As direções dos pontos cardeais. Também temos os chamados pontos colaterais na rosa dos ventos. Só que a gente não vai se deter aos pontos colaterais, apenas aos pontos cardeais, tá? Então, as direções cardeais vão ser pontos, certo? De referência utilizados no mundo inteiro, tá?
E a gente tem, além do leste e do oeste, o norte e o sul, que são também pontos cardeais. E vamos lá. Se a gente esticar o braço, todo mundo esticando o braço em casa. Se a gente esticar o braço direito, esse aqui, na direção em que o sol aparece, localizaremos o leste. Então, o sol aparece de manhã no leste, tá? Então, se eu digo que o sol aparece de manhã no leste, obviamente, o sol vai se pôr, ou seja, o sol vai embora no lado oposto, que será o oeste, certo? Do lado esquerdo. Então, se esticarmos o braço direito, como eu disse, em direção em que o sol aparece, localizaremos o leste. Então, vocês podem até fazer um teste em casa, quando o sol estiver se pondo no fim da tarde, ou de manhã cedinho, quando ele estiver aparecendo, tá? Então, se a gente esticar o braço direito na direção em que o sol aparece nesse momento, localizaremos o leste. O oeste está na direção oposta, né? Indicado pelo braço esquerdo, certo? O norte sempre vai estar à nossa frente e o sul sempre vai estar atrás, certo? Então, esses pontos cardeais a gente pode identificar dessa forma. Então, leste, né? Indicado pelo braço direito. Oeste. Não, perdão, vamos lá. Leste, direito, isso. Leste, oeste, norte e sul, atrás de nós, certo? Então, o norte estará à nossa frente, como eu disse, e o sul estará às nossas costas, bem como demonstra a imagem dessa menininha aqui, ó. Vocês podem fazer o teste quando vocês acordarem de manhã e observar a direção do sol para localizar esses pontos de referência, que são os pontos cardeais. Então, os pontos cardeais podem ser representados em uma imagem conhecida como rosa dos ventos. A rosa dos ventos é essa bonitona aqui, tá? E vocês estão vendo esses outros pontinhos aqui, que não estão com nenhuma letra. Esses são os pontos colaterais da rosa dos ventos, que a gente vai estudar em um outro momento. Mas a gente tem os pontos cardeais, né? Que é norte, sul, leste e oeste, tá bom? Aí, na página 18, tem a orientação pela bússola. Infelizmente, eu não consegui uma bússola para trazer para vocês. Mas, na página, vou deixar uma sugestão para vocês, que na página 19 tem um experimento e vocês podem realizar ele no final de semana ou em outro dia que vocês queiram, para saber como é que a bússola funciona. Então, vocês vão precisar de agulha de costura, ímã, rolha de cortiça, fita adesiva, recipiente com água e canetinha. Então, ó, vocês podem seguir esse passo a passo e descobrir como é que a bússola funciona, tá? A orientação, a gente viu a orientação pelo sol, agora a orientação pela bússola, né? Para que a gente se localize no espaço, além da gente utilizar o sol como ponto de referência, né? Podemos usar instrumentos como a bússola. Então, a bússola ela foi inventada pelos chineses há mais de 2000 anos. E ela tem uma espécie de agulha magnética. Por isso que quando vocês forem fazer a de vocês vão usar uma agulha também, tá? Ela funciona... Gente, que mosca chata. Ela funciona como um ímã e ela gira livremente sobre um eixo. O eixo é essa partezinha do meio que tá na imagem, certo? Essa agulha, ela se move atraída pelos polos magnéticos da Terra e a parte pintada sempre indica a direção norte, certo? Sabendo onde fica o norte, fica mais fácil determinar os demais pontos cardeais. Então, essa partezinha pintada da bússola sempre será a região norte. Quando você sabe o norte, você, consequentemente, vai saber qual é o sul, o leste e o oeste, não é? Para compreender o funcionamento da bússola, é necessário entender como é que os ímãs funcionam. Você sabe o que é ímã, né? Aquele material magnético que ele atrai. Os ímãs são muito utilizados para prender papéis e fotos em geladeiras. Então, aqueles ímãs de geladeiras que as mães de vocês têm em casa. Todo ímã apresenta dois polos magnéticos, né? O norte e o sul, certo?
Quando a gente aproxima dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir, né? Ou se atrair ou se afastar. Observe como isso acontece. Então, pena que eu não tenho ímã aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Então, eles podem se atrair e se repelir. Então, polos magnéticos diferentes, eles se atraem. Então, se eu tenho um polo magnético norte e um polo magnético sul, eles vão se atrair, certo? Agora, os polos magnéticos iguais, eles vão se repelir, ou seja, vão se afastar. Quem realizar esse experimento, que quiser gravar no final de semana, pode mandar para mim, que eu publico lá no nosso grupo. Além disso, vocês fizeram uma atividade na semana passada e hoje a atividade ela vai ser lá no grupo. Eu vou deixar algumas questões, vocês vão copiar no caderno e vão responder essas questões, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, principalmente essa sobre os pontos cardeais. Os pontos colaterais, que seria noroeste e outros, a gente vai estudar em um outro momento para não confundir a cabecinha de vocês. Na próxima aula de ciências, a gente vai trabalhar crosta terrestre, tá certo? Então, aí já entra um novo conteúdo. Segunda-feira, a escola está aberta a partir do meio-dia para que os pais de vocês possam buscar as agendas semanais. Eu vou deixar também um material complementar desse conteúdo de hoje, que é o que vocês mais sentiram dificuldade. Então, vai estar lá prontinho para vocês. E os guias de estudo dos simulados para que vocês possam estudar. Aliás, para que vocês possam saber quais os conteúdos irão cair no simulado que acontecerá daqui semana que vem a outra, tá? Então, lembrem-se, além dessa atividade que eu vou passar agora, vocês deverão pesquisar cada aluno, 2 adivinhas e escolher um colega para responder. E a gente vai fazer isso aonde? Pelo Google Meet. Eu espero que a internet esteja boa para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu ontem, né? É isso. Um beijo. Deus abençoe vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau.